Eu pergunto para você, como tem sido sua experiência na igreja? Você sempre foi amado? Você sempre foi recebido? Você sempre sentiu o amor de Cristo dos seus irmãos? Acho que todos aqui vão dizer, não, tinha momentos, tinha igrejas, tinha irmãos que me machucaram. Antes de começar, eu quero deixar algo muito claro, que é que aquilo que nós vamos ver da palavra hoje, de todos aqui, quem mais precisa ouvir isso sou eu, não é você, sou eu, tá? E talvez a gente analisando o ensinamento aqui, talvez você vai olhar para mim e ver, puxa, Daniel, você falhou nisso. Então eu peço sua misericórdia e pode abrir em Tiago, capítulo 5, e vamos estar vendo o verso 9. Tiago 5, verso 9. Está escrito assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Por quê? Apóstolo Tiago, por quê? Para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz, ele está à porta. João, ele fala em Apocalipse que ele estava no Espírito, na ilha de Patmos, e ele ouviu atrás dele uma voz como uma trombeta. Ele ouviu uma voz como uma trombeta e ele virou a cabeça para descobrir o que foi isso, o que eu ouvi. E quando ele olha para trás, ele disse, eu vi alguém com uma semblança do Filho do Homem, Jesus. E quando eu vi ele, eu vi o rosto dele, a cabeça dele, o cabelo dele, branco como lá. Não porque Jesus tinha envelhecido, mas porque Jesus é santo, puro e justo. E aquela santidade resplandia da face, do rosto dele. Ele diz que eu via ele como olhos como chama de fogo. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele consome o pecado do homem. Ele consome a injustiça. Não há como o pecado e Deus viver juntos. Ele viu da sua boca uma espada de dois gumes, que é o quê? A palavra que sai da sua boca, que corta e revela. E ele viu o rosto de Jesus como o sol que brilha no seu resplendor. Era como se um trombeta tocasse, ele virasse e o sol estava olhando para João. Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E João, quando ele vê Jesus nesse estado, ele não diz, mano, tu já voltou, Você já voltou, Jesus, para buscar a tua igreja? Nossa, vamos dar um braço, Jesus. Não. Quando eu ouvi, eu caí aos seus pés como morto. Como um homem morto. Imagine você nessa cena, nos pés de João, vendo aquele rosto brilhar, aqueles olhos que são como uma chama de fogo, aquela glória e santidade. João, o discípulo que Jesus amava, Jesus tinha seus discípulos favoritos e João era um deles. Ele foi na transfiguração, ele estava no peito de Jesus quando tomou a ceia. Esse discípulo amado por Jesus, ele caiu aos seus pés como morto. Eis que o juiz está à porta.
Mas você sabe, algo que me faz tremer é que em Apocalipse 2, ele fala assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, presta atenção, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais são as 7 igrejas que ele vai tratar nos próximos versículos. E Jesus está dizendo: eu estou no meio de vocês. Eu estou andando no meio das igrejas. O juiz está à porta. Depois ele fala: se alguém, eu bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abre, eu entro. Jesus, o juiz, ele está à porta. Não é que Jesus, ele ministrou 3 anos, ele morreu, ele ressuscitou, subiu lá no céu e sentou na praia e agora relaxou. Não, não, não. Jesus, ele investiu seu sangue, seu suor e trabalho para iniciar um reino, o qual hoje ainda ele tem interesse e um investimento total nesse reino. Se você tiver 10 mil, todo o seu dinheiro, e você vai investir esses 10 mil em algo, tudo que se tem, você vai querer que esse investimento cresça e prospera. Você não deixa solta. Você fica de olho, você cuida, você faz de tudo para que dê certo. Jesus investiu seu sangue e sua vida pelo seu reino. E ele está interessado nessas igrejas, ele está andando no meio. E podemos pensar: eu nunca vi Jesus. Jesus aonde está? Jesus, ele está andando no meio das igrejas. Jesus é vivo, ele é real, ele é Rei, Senhor, e ele é o juiz que está à porta. E é por isso que Tiago aqui, ele vai falar: cuidado com a maneira que você fala dos seus irmãos. Cuidado com a maneira que você trata a igreja de Cristo. Eu queria falar sobre isso nesta noite. A murmuração, a reclamação, a competição e a fofoca que nós vemos na igreja, e qual deveria ser a sua resposta nessas situações. Talvez a gente vê o que é chamada de igreja hoje, o circo palhaçado que você se chama de igreja hoje, e a gente diz: aonde está Jesus? Jesus, ele está andando no meio da sua igreja. Ele está observando e ele está aqui. Parece que isso seria um tópico, um assunto, uma pregação desnecessária. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4:9, está escrito assim, presta atenção, você não precisa achar, só escutar isso. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que alguém vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Deus já ensinou você que você deveria amar o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Isso já deve ser natural entre os filhos de Deus. Não deveria precisar uma pregação, uma admoestação, uma exortação para falar sobre esse assunto. Nós somos filhos de Deus, logo então nós devemos amar o próximo, ter paciência com o próximo, nunca murmurar ou queixar do próximo, como ele está falando aqui. Mas a realidade é outra. A realidade, ela é outra. Uma vez um irmão, ele foi numa casa de murmuração, aliás, uma igreja,
E quando ele foi estacionar seu carro, ele saiu do seu carro, estava lá 2 irmãos brigando por causa de um lugar de estacionamento. Não, esse aqui é meu lugar para estacionar meu carro. Não, eu sempre estacionei meu carro aí. E 5 minutos depois, eles entram na igreja, aleluia, glórias a Deus, Deus é bom, louvando hinos, balançando a cabeça, amém, pregador. Mas eles estiveram lá brigando por causa de um lugar de estacionamento. É isso que eu estou falando. A gente vê uma coisa na palavra, a gente vê um ensinamento de Jesus, algo que Deus quer que seus filhos façam, mas na prática, a gente vê outro exemplo e outra coisa. Uma coisa que eu nunca consegui entender é as pessoas que gostam de falar o que é óbvio. É muito frio. Ué, eu tô com 2 casacos. Já sei. Não precisava me falar. Tá chovendo. Já estou molhado. Vocês não estão vendo? Eu já estou molhado. Por que você precisa dizer para mim que está chovendo? Cuidado do fogo. Eu já sei, meu amigo, o que é fogo. Eu não vou pular no fogo. Eu não vou dançar no fogo. Você não precisa me dizer. E parece que esse tópico, esse assunto, é um desses assuntos. O próprio Deus, ele disse em 1 Tessalonicenses, já nos ensinou como devemos amar uns aos outros. Vocês acham que nós fomos salvos para brigar, murmurar, queixar, competir, odiar, fofocar? Nós fomos salvos para fazer isso na igreja com o corpo de Jesus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu gosto do que o Charles Spurgeon disse. Talvez você não concorde com ele, mas eu concordo com isso. Me falaram que esses irmãos não amam uns aos outros. Sinto mão se fosse assim, mas duvido, pois suspeito que aqueles que não se amam uns aos outros, não são verdadeiros cristãos. Eles não têm amor, Charles Spurgeon. Eles não são cristãos. Sinto lhe dizer. Será que o nosso amor aqui, juntos, prova o amor que nós temos para com Deus? É aquela pergunta que eu já fiz aqui. Se alguém entrar aqui, eles vão ficar impactados com a comunhão, o amor, a paciência que eles vê entre nós? Jesus orou para que sejam um, como nós somos um, Ele e o Pai. Quando eu levo o meu carro para o mecânico, eu não preciso explicar para ele como consertar meu carro. Abre aqui, pega a chave de fenda, pega a ferramenta. Não, eu espero que ele saiba, porque eu não sei. Quando eu vou chamar Felipe para consertar o ar-condicionado, eu não preciso explicar para ele como fazer. Eu já espero que ele sabe fazer. E quando eu venho a vocês, quando Deus vem a nós, Ele já espera que nós entendemos isso, que devemos amar uns aos outros. E nós já entendemos, mas e a prática entre o corpo de Cristo? Como tem sido? Eu pergunto para você, como tem sido sua experiência na igreja? Você sempre foi amado? Você sempre foi recebido? Você sempre sentiu o amor de Cristo dos seus irmãos? Acho que todos aqui vão dizer, não, tinha momentos, tinha igrejas, tinha irmãos que me machucaram, que não me amaram. Infelizmente, eles me criticaram, eles fizeram mal comigo. Que triste, que triste. Não deveria ser assim. E é óbvio, isso é óbvio. Olha o que ele diz aqui, Tiago 5,9. Irmãos, ele não está falando para os ímpios. Essa mensagem não é para os que são de fora. Irmãos, igreja, povo de Deus,
não queixeis uns contra os outros. Queixar eu entendo como murmurar, só que no grego, se você procurar a palavra original, você vai ver que ali ele está falando de também um suspiro. Sabe quando alguém faz mal e você tem aquele sentimento, aquilo que sai de você, significa isso também. Você olhar para um irmão, uma pessoa e você, ai, nossa, aquela pessoa fala demais. Aquele irmão, ele fica arrotando na ceia. Aquela pessoa cheira mal. E você começa a queixar. Que isso leva a murmurar, falar mal, desconsiderar uns contra os outros. Para quê? Qual é o julgamento? O que Deus faz? O que o juiz faz com aqueles que se queixam uns contra os outros? Isso é tremendo. Isso chamou a minha atenção quando eu li isso. Para que a sua coroa no céu não seja menor? Para que o seu nível de espiritualidade seja menor? Para que não sejais condenados. Isso tem a ver com sua salvação. Isso tem a ver se você vai entrar no céu ou vai ser lançado no lago de fogo. Para que não sejais condenados. É uma questão de salvação. Eis que o juiz está à porta. Sim, ele está no céu, mas ele está aqui olhando e vindo para julgar. Sabe quando a polícia bate na porta, a pessoa está na casa tranquila e do nada, pá, 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 polícia militar. A pessoa assusta. O que está acontecendo? E se é criminoso, vai assustar ainda mais. Vai tentar fugir, escapar e sair. Eis que o juiz está à porta. Essa aqui é uma lei do reino de Deus. E ninguém que diz ser de Cristo está isento de obedecer à lei de Cristo. Se queixamos uns contra os outros, falamos mal uns dos outros, não amamos uns aos outros, estamos tomando risco de ser condenado. Ele diz, para que não sejais condenados. O que é condenado? É você perder a salvação. É você chegar na frente de Jesus e, Senhor, eu louvei na igreja, eu preguei na igreja, eu limpei o chão, limpei o templo, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu fiz tudo. Mas você não amou. Tinha vez que você fofocava lá da irmãzinha, do irmãozinho. Você falava mal do seu pastor, você falava mal daquele irmão. Você queixava. Aqui você não entra não. Se você entrar no céu aqui, você vai criar confusão e ficar fofocando sobre os outros. Aqui não. Pode ir embora. Não há espaço para você aqui. Isso deve nos mover, irmãos. Isso deve nos fazer refletir como tenha sido a minha conversa. Lembra que eu falei? De todos nós aqui, quem mais precisa dessa mensagem sou eu. Para mim isso é muito pesado. Para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. E se eu tivesse olhos oniscientes para ver cada coração aqui, meu coração, seu coração, e lembrar de todas as vezes que nós temos fofocado, murmurado, queixado contra alguém, e trazer isso à memória, e a gente começar a pensar de todas as vezes que nós falhamos nisso aqui, e do nada, pá, 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 o juiz está à porta, a gente ia cair para o chão e pedir e clamar misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ele vai dizer no capítulo 3, a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. Lembra, queixar, você está usando o quê? A língua.
E a língua é um fogo, a língua está posta entre os nossos membros, a língua contamina todo o corpo, a língua inflama o curso da natureza, a língua ela é inflamada pelo inferno. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com a língua, verso 9, bendizemos a Deus Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sua língua serve para quê? Sua língua serve para edificar, exortar, consolar, bendizer, amar. Sua língua não serve para queixar, murmurar, fofocar e criticar. Porque, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Se tudo o que você já falou estava escrito, aí a gente tinha vários livros, né? Toda a sua vida, tudo o que você falou. A gente tirava os livros e começávamos a folhear. A gente ia achar algum queixamento, alguma murmuração, alguma fofoca. O que a gente ia achar? Das nossas línguas. Uma pergunta simples que você pode fazer antes de falar algo sobre alguém. Se essa pessoa estava aqui do meu lado, eu ia falar isso? Eu vou falar algo do Bruno para o Felipe. Aí eu penso, mas se Bruno estivesse aqui do meu lado, eu ia falar isso ou não? É uma boa pergunta. Eu ia fofocar sobre ele? Eu ia murmurar sobre ele? Então melhor não dizer para o meu irmão, se eu não estiver disposto a dizer para o outro irmão. Simples. Outra coisa, quando eu sou tentado a murmurar da vida de um irmão, sempre me ajuda a lembrar da transformação que Deus já fez na vida dele. Ele poderia ser adúltero, ele poderia ser mentiroso. Um dia ele andava no mundo, um dia ele era cego, ele não compreendia as leis de Jesus, as coisas de Deus. E hoje eu tenho este privilégio de andar com ele como irmão, de orar com ele, crescer com ele. Por que eu vou reclamar? Ele cheira mal. Ela fala demais. Olha o que Deus fez na vida do meu irmão. Olha a salvação. Aí a murmuração vai embora. Eu falo tudo isso, meus irmãos, porque eu sei que todos nós aqui, você que está me ouvindo, já passou por situações de várias igrejas, de várias pessoas, de vários lugares. E eu sei que com todas essas situações, nós temos uma grande oportunidade, e talvez posso dizer uma tendência, de queixar e murmurar contra outras coisas. Contra outros irmãos e contra outras igrejas. E a minha pergunta para você é, o que você vai fazer com esse não? Irmãos, não. O que você vai fazer com esse não? Não vos queixeis uns contra os outros. E aí, como que você vai praticar isso na sua vida? Depois de tudo que você tem passado, como é que nós vamos viver isso agora? Para não sermos condenados, porque o juiz está à porta. Como o irmão perguntou, um tempo atrás, quando ele pregou sobre 1 Coríntios 13, você tem desenvolvido o seu amor?
Você tem desenvolvido o seu amor? Ou você vai queixar, murmurar, reclamar, criticar? Ou você vai amar? Você vai abençoar? Você vai querer ver aquela pessoa prosperar? Você vai querer o bem? Como Atos diz, Jesus andava por toda a terra fazendo o bem. Jesus é seu exemplo. Faça o bem. Não vamos queixar, murmurar, vamos servir, como foi colocado lá em Filipenses 3, considerando os outros superiores, melhor, e nos humilhando até a morte e morte de cruz. Vamos lá.